Olá, querido amigo, querido irmão, que bom estar com você hoje nessa reunião de pequeno grupo, nessa reunião de célula. Que bom que você está aqui, aceitou um convite de alguém. E eu gostaria de falar hoje sobre uma realidade normal, comum e inevitável de todo crente, que é lutar com o pecado. Mais do que isso, nós começamos uma caminhada com Deus. E nessa caminhada com Deus, buscando santificação, vez por outra nós nos deparamos com essa situação, com a tentação, com o desejo, com a inclinação para o pecado, que constantemente assedia a vida de cada crente. E nós tomamos no domingo a ilustração ou a história de um homem muito conhecido para alguns teólogos, para a história do cristianismo, quem sabe o terceiro nome mais importante, o terceiro homem mais importante. Claro, eu começo com Jesus Cristo, homem-deus. Depois dele o apóstolo Paulo, muito conhecido e importante na teologia. Mas por terceiro para alguns é Agostinho de Hipona. Na verdade, conhecido por muitos como Santo Agostinho. E a história desse homem é uma história muito interessante, porque ele é natural de Cartago e ele estuda numa faculdade, numa escola, enviado pela sua família, filho de um fazendeiro que investe tudo o que tem para que o seu filho se torne um homem eloquente, um homem estudado. E o próprio Agostinho fala sobre isso, fala do relacionamento dele com seu pai, uma certa inquietação, porque ele diz que o seu pai não se preocupava em saber se eu crescia, ele dizendo, aos teus olhos, Senhor, e se vivia certamente desde que fosse eloquente. Então ele vai para Cartago, onde ele estuda, e lá a sua biografia diz que ele foi a Cartago, onde se deparou com um caldeirão fervente de amores ilícitos. Minha carência real era pelo Senhor, meu Deus, que é o meu alimento da alma, mas não estava ciente dessa fome. E nessa fome interior, Agostinho começa a buscar na lascívia, aquilo que ele chama de amor por mulher, a saciedade dessa fome que ele tem na carne, dessa fome que ele tem como homem, como ser humano, e ele se torna um homem lascivo, se torna um homem cada vez mais imoral. E ele fala sobre isso, que dos 11 aos 19 anos, entre outras coisas, mergulhou nos estudos, se tornou um homem eloquente, depois se tornou professor, foi para a Itália, teve uma concubina a qual ele amou muito, desse relacionamento teve um filho. Mas a história de Agostinho é que depois do maniqueísmo, depois de ser também um filósofo que aderiu às ideias maniqueístas, ele conhece Jesus através do bispo Ambrósio, um piedoso homem de Deus. Nós estamos falando do século IV depois de Cristo, há muito tempo atrás. Ele conhece Jesus, ele se converte, mas mesmo assim Agostinho reclama que mesmo depois de conhecer Jesus ele continuava dominado, isso o incomodava, continuava dominado pela lascívia, continuava dominado pelo amor, como o apóstolo Paulo diz, quando ele fala em Romanos 7, 15 ao 25, um texto longo, mas resumido, quem me livrará? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer isso eu faço. E finalmente ele diz, quem me livrará do maldito corpo dessa morte? E aqui nós vemos um pouco da realidade do Agostinho, um homem que depois de conhecer Jesus, ele ainda não havia conseguido romper numa vida de santidade, não havia conseguido romper, e ele descobre uma chave. E essa chave que eu gostaria que você pudesse discutir, quem sabe na sua célula, conversar, porque como Agostinho, quem sabe muitos crentes hoje se convertem, muitos crentes hoje estão participando de igrejas, estão participando de células, mas continuam de uma certa maneira com uma guerra, com uma luta poderosa e profunda para com o pecado.
Mais do que isso, não conseguem se desvencilhar de uma vida de pecado. Porque a luta todos nós temos, todos nós somos tentados e para o resto da vida seremos tentados, mas sim o Senhor nos promete, Ele morreu na cruz para nos livrar, para nos libertar da escravidão do pecado. E agora nós somos livres, não somos mais escravos do pecado. Mas não é o que acontece na vida de muitos crentes que vivem quase uma vida dupla. Uma vida quando estão na igreja e uma outra vida que é a vida interior, que é a vida dos pensamentos e a vida fora da igreja. E assim também Agostinho lutava. E a vida cristã para Agostinho se torna pesada. E desde o momento que a vida cristã se torna pesada para mim e para você, tem alguma coisa errada. Mas Agostinho descobre alguma coisa. Agostinho descobre que ele estava sendo detido por coisas pequenas. Portanto, nesse momento, a batalha entre a beleza da abstinência e sua oferta de amor versus as coisas pequenas que puxavam a sua carne começa a entrar em jogo. E Agostinho começa a se incomodar com isso e diz na sua biografia: lancei-me ao chão sobre um pé de figo e dei livre curso às minhas lágrimas, que agora jorravam dos meus olhos. De repente, escuto uma voz que dizia: toma e lê. Assim peguei o livro das epístolas de Paulo e abri e li o primeiro parágrafo, sobre o qual caiu ao meu olhar. E ele olha para o texto que está lá em Romanos, capítulo 13, do versículo 12 até o versículo 14, que você pode ler esse texto, é um texto que marcou a vida de Agostinho. Eu quero abrir ele com você. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. E esse texto é uma chave poderosa que nos ajuda a vencer na vida cristã, que ajuda você a vencer e viver uma vida plena, uma vida que o Senhor preparou para todos aqueles que conheceram e foram salvos e remidos pelo sangue de Jesus. E Agostinho se depara com esse texto que diz assim: a noite está quase acabando e logo vem o dia, portanto deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem das festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando, em outras versões diz, premeditando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. A biografia do Agostinho diz que era como se uma luz de confiança inundasse o meu coração e toda a escuridão de dúvida se dissipou. Nesse momento, o poder da graça de Deus quebranta 15 anos de escravidão, 15 anos de imoralidade, quebranta 15 anos de orgulho, quando a sua resistência foi superada pela graça de Deus, aquilo que ele nomeou como alegria soberana. E Agostinho descobre uma chave da santificação. Agostinho descobre uma chave da vida cristã, que é muito mais do que uma lista de regras que um crente deve seguir, mas é alguma coisa que não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora, ou melhor dizendo, vem de cima para dentro do homem, que é uma graça de Deus que inunda o coração do homem ao ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que faz Agostinho sentiu uma alegria muito superior e perceber o quanto ele estava preso em coisas tão pequenas. E ele diz assim, e a biografia diz: para Agostinho, a graça é Deus concedendo-nos alegria soberana nele, que triunfa sobre o prazer do pecado. Em outras palavras, Deus trabalha profundamente no coração humano, a fim de transformar as fontes de gozo, para que possamos amar a Deus mais do que ao sexo ou a qualquer outra coisa. Amar a Deus não se reduz a meros feitos de obediência ou a atos realizados com força de vontade, mas a estar tão plenamente satisfeito em Deus e tão encantado com respeito a tudo o que Ele é para nós, que os seus pensamentos cessam de ser pesados. E Agostinho entendeu isso, que nós precisamos urgentemente de Deus para nos ajudar a recuperar a raiz de todo viver cristão, na alegria triunfante em Deus.
E Agostinho nos deixa uma chave, que o grande problema da vida do crente não é a dificuldade em conseguir vencer os obstáculos da santidade, mas o grande problema da vida do crente, de acordo com esse homem que se tornou uma referência na teologia, é a fome que nós seguimos tendo, mesmo depois de conhecermos Jesus. Se nós não mergulharmos nas águas do Senhor, se nós não nos deixarmos envolver profundamente com as coisas do Senhor e bebermos da água que o Senhor pode dar, pedimos para que o Senhor faça fluir dos seus rios de águas vivas do nosso interior, nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alimentarmos dos banquetes que o Senhor nos dá. O próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. O problema do crente, que quem sabe não está conseguindo viver o melhor de Deus, é que está lhe faltando o alimento que o Senhor tem para dar. Está lhe faltando o enchimento que só o Espírito pode dar. E quando nós começamos a nos encher da vida do Senhor, essas coisas menores da carne começam a ficar em segundo plano. E quanto mais nós nos alimentamos, mais nós nos enchemos das coisas do Senhor, mais nós começamos a fluir nas coisas do Espírito. E as coisas do mundo e as coisas da carne começam a perder valor. Que Deus te abençoe. Que Deus possa fluir na sua vida. E que você possa discutir na célula qual é a diferença de, quem sabe, de uma vida ordinária, onde a gente pensa que nós precisamos lutar com essas coisas, e uma vida onde nós descansamos na graça soberana, descansamos na alegria soberana, nos deleitamos nas coisas do Senhor. E ao buscarmos a Deus, o próprio Deus opera essa obra tremenda de santificação na vida do crente, porque nós deixamos de ter fome quando nos saciamos das coisas de Deus. Que Deus te abençoe.